Sejam bem-vindos de volta ao nosso segundo dia da nossa saga de construir no nosso agente de inteligência artificial para a Custom Street. Ontem a gente coletou todos os dados necessários para que esse agente seja 100% funcional e que funcione de uma maneira humanizada e uma maneira que realmente conhece a Custom Street, que realmente vai saber se portar como um atendente e não simplesmente aqueles assistentes virtuais, porque aquilo ali não presta, realmente não converte. Só que antes da gente ir para o nosso segundo dia, que é definindo todas as nossas ações desse agente, a gente precisa pegar os dados que a gente coletou no dia anterior para que a gente transcreva eles e pegue todos os pontos essenciais da Custom Street para que, após isso, a gente consiga criar um mapa mental 100% organizado com todas as ações desse agente. Bora para a tela do computador que eu vou mostrar para vocês o passo a passo que eu faço. Desde criar um prompt de transcrição, até mesmo criar um mapa mental, criando um workflow básico de transcrição para que eu receba 100% todos os dados nas minhas mãos para que eu consiga trabalhar com eles e futuramente treinar uma base vetorizada para que ele realmente fique inteligente. Porque essa base vetorizada que a gente vai estar criando é onde fica o conhecimento desse agente. Então vai ser muito importante essa parte. Por isso essa série é dividida em etapas. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses 7 dias são essenciais nessa construção desse agente. Não é um número mágico à toa. É um número de dias que realmente faz a diferença. Porque se você simplesmente for para a execução do agente, você vai ter que voltar nesses passos anteriores e, consequentemente, você vai perder tempo. Então, primeiro a gente constrói a base, depois a gente executa. Bora para a tela que eu vou mostrar como que eu crio, primeiramente, o nosso prompt de transcrição. Isso de forma rápida. Hoje eu vou estar utilizando a Claude para criar esse prompt. Porém, você pode utilizar ChatGPT, até o gratuito funciona muito bem, Gemini, a própria Claude ou qualquer outra inteligência artificial, pois essa criação desse prompt é uma forma bem básica, então a IA não vai influenciar tanto assim, beleza? Bora para a tela. Pronto, estamos aqui na Claude. O que eu vou precisar para que essa transcrição seja bem feita? Eu preciso falar de forma detalhada para a Claude tudo que eu preciso que ele extraia dessa transcrição. E falar qual o objetivo. Muita gente só pede, olha, fiz uma transcrição, me dá um resumo dela. Isso não funciona. Você precisa de um prompt sólido para que ele crie um prompt sólido para você também. Então bora lá. Aqui, ó. Pronto, aqui na Claude eu já dei todas as informações do que eu quero, que é realmente criar um prompt para esse nó do agente fazer essa função. Por quê? Como vai funcionar esse workflow que depois desse passo a gente vai criar? A gente vai pegar essa transcrição, que foi esse áudio que a gente fez, vai passar pelo nó da própria OpenAI ou alguma outra API de transcrição. Nisso, ela vai me entregar uma transcrição completa, com muitas informações, porque a gente conversou muito. Então vai ter muita informação, muitos caracteres. Depois de ter essa transcrição completa, a gente vai passar por um nó de um agente que é responsável por pegar todos esses dados importantes e me entregar eles de forma organizada. Então eu preciso muito desse prompt de treinamento para esse nó do agente. Então a Claude vai ser responsável por criar esse prompt de treinamento. Bora ver qual vai ser o resultado e ver se realmente a Claude vai acertar nesse prompt. Eu dei muita informação, é muito importante que vocês deem muita informação para que ela realmente faça um trabalho bem feito. Porque sem informação, como que ela vai trabalhar direito, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí, ó, já está criando. Agente especialista em extração de dados, aqui, ó, um analista especializado em extrair e organizar informações, o contexto da empresa, a missão. Olha um monte de informação que ela já está colocando. Realmente, está sendo muito, muito assertivo. Público-alvo. Perfeito, perfeito. Não dá nem para reclamar da Cloud. Pronto, copiamos esse prompt. É sempre bom você analisar se realmente o prompt ficou bom antes de utilizá-lo. Não sai simplesmente copiando e colando, não. Esse daqui realmente está um prompt bom, tá com o que eu preciso. Então bora jogar lá para a gente. Depois disso a gente vem para o nosso n8n para realizar todas essas ações. Aqui no n8n a gente vai precisar pensar da seguinte forma. Primeiramente a gente precisa desse áudio. Como que a gente vai ter esse áudio? Eu já armazenei eles aqui no Drive. Aqui no meu Drive, ele já tem os áudios das nossas gravações, que foi o dia 1 e o dia 2. Então, como a gente já tem ele aqui no Drive, a gente pode utilizar um nó do próprio Google Drive para fazer o download desse áudio para iniciar o nosso workflow. Então, primeiramente, vamos usar
um nó do Google Drive, que ele vai ser responsável por fazer o download do arquivo. Vamos pegar por URL mesmo, volta aqui no Drive e pega o dia 1. Vem cá, compartilhar, copiar link. Volto aqui, colo o URL desse áudio. Então eu sei que quando baixar, vai vir esse arquivo aqui. Pronto, eu tenho que colocar minha credencial aqui do meu Google Drive, tenho que ficar muito esperto nisso. Ah, não sei como conectar minha credencial no N8N. Depois a gente vai fazer um tutorial de como conectar cada credencial, mas numa pesquisa básica você consegue fazer isso aí, que no YouTube já tem alguns tutoriais. Então, usa o seu QI, que eu sei que é alto, para fazer uma pesquisinha aí. Ah, como conectar uma credencial no Google no N8N. Isso você vai conseguir, não é tão trabalhoso assim não. Então pronto, conectamos nossa credencial, selecionamos a operação como download e colocamos o nosso link do nosso arquivo. Bora executar para ver se ele vai baixar? Pronto, baixamos o nosso arquivo. Tá aqui, ó, dia 1, formato M4A, áudio.xm4a, que esse é o formato do iPhone, mas o arquivo tá aqui, certinho. Talvez esse tamanho a API da OpenAI não consiga transcrever ele completo. Então, o que eu faço nessas ocasiões? Eu divido esse áudio em 2, entendeu? Ah, não é muito grande, eu divido ele em 2, em 3, em 4, quantas vezes for necessário para fazer isso. Ou você utiliza outra API de transcrição. Porém, eu gosto de utilizar da OpenAI mesmo, então, se for necessário, a gente divide esse áudio. Bom que eu até mostro para vocês como que eu faço essa divisão de áudio. Pronto, então a gente já tem um arquivo aqui. Com base nesse arquivo, a gente vai construir o nosso workflow. Beleza, a gente já tem o nosso arquivo aqui. O que a gente vai fazer? Pegar e conectar o nosso nó da OpenAI, que é o quê? O nó de transcrição. Cadê ele? Aqui, ó, gerar imagem, aqui, ó, traduzir e transcrever. Então, bora transcrever. Então, colocar nossa credencial. A gente precisa transcrever, tá certo? Input data field, data, que é exatamente esse mesmo nome, então você tem que pôr o mesmo nome do arquivo aqui, que é data. Pronto, se eu executar e o tamanho for compatível com a API da OpenAI, ela já vai realizar a transcrição, porque ela vai coletar do nó anterior e realizar esse trabalho de transcrição. Bora ver se ela vai fazer. Tá aguardando para ser executado, então aguarda, como é um áudio de 30 e poucos minutos, vai demorar um pouco, então tenha paciência. E como vocês podem ver, com certeza vai ser possível fazer essa transcrição. Por quê? O limite da OpenAI, o tamanho do arquivo de limite da OpenAI é de 25 megas. E aqui, ó, tem file size, que é o quê? O tamanho do nosso arquivo é 16 megas. Então vai funcionar. Pronto, como vocês podem ver, realizou a transcrição, já me entregou aqui todo o texto da nossa conversa. Como vocês podem ver, é a mesma coisa que a gente falou no vídeo. Entendeu? Tá tudo aqui, tudo escrito, e com base nisso a gente consegue seguir com o nosso workflow e chegar até o ponto do nosso agente de IA, que esse agente que vai fazer esses dados que são gigantescos transformar em dados sólidos e importantes sobre a Custom Street. Então bora lá. Primeiro, para a gente não ter que transcrever de novo esse arquivo, eu vou deixar ele pinado aqui, ó. Clica nesse pin, pronto. Depois que você clica nesse pin, ele não vai sair mais aqui, ele vai ficar roxinho aqui e ele vai ficar como se estivesse travado. Então qualquer outra execução que eu fizer, ele vai continuar ali salvo. Então isso é muito bom para evitar você ter que ficar transcrevendo todas as vezes seus áudios, entendeu? Então pronto, a gente já tem esses dados. O que a gente vai fazer? Colocar um nó set. Eu sempre gosto de colocar um nó set antes dos nossos nós de agente de IA. Então faça isso também que vai te ajudar muito. Set. Esse nó set a gente vai colocar como nome de definir dados transcrição. Pronto, definir dados de transcrição. Então, esse nó set, a gente vai pegar esses dados e vai definir eles aqui. Vou colocar como mensagem, que vai ser a saída, vai sair como mensagem, e o valor vai ser o quê? Text. Você pode arrastar, se você, como já está conectado, a gente não vai mudar muito nesse workflow, você pode simplesmente arrastar, ou se você não quiser arrastar, algo que eu faço também que ajuda muito é você clicar aqui em JSON, depois você clica em text, clica nessas duas folhinhas aqui de copiar e copia item path. Ele fica nesse outro formato que mesmo você alterando o nome do nó, ele não muda, porque ele altera automaticamente. Então eu gosto de puxar assim para evitar dar erro. Então pronto. Agora a saída desse nó set, se a gente executar,
vai sair como mensagem e todo esse arquivo de texto. Vai demorar um pouquinho porque é grande, mas vai sair como mensagem, como a gente definiu aqui. E essa string que a gente puxou é os dados desse texto aqui, que antes estava como text, agora está como mensagem. Então, no próximo nó, que vai ser o nosso nó de agente, ele vai pegar os dados desse nó que a gente definiu, que é um nó set. Então, bora lá. Bora colocar um nó de um agente de A. Pronto, conectamos esse nó. Antes da gente fazer qualquer configuração, a gente precisa primeiro conectar um nó de algum agente de A que a gente vai utilizar, que é aqui ó, em Chat Model. Você clica nesse maisinho, clica aqui nesse mais, e eu gosto de usar a OpenAI mesmo. OpenAI e seleciono o 4.1 mini, que ele está sendo um dos mais baratos e está sendo muito eficiente. Então gosto de utilizar ele mesmo. E aqui dentro é aonde a gente vai definir os dados. Aqui, tá vendo que tá Connect, Chat, Trigger, Node? Muda para Define Below, acho que é assim que se fala, sei lá. E aqui em Prompt User Message, a gente vai colocar o quê? Mensagem recebida, por exemplo. Aí eu posso até puxar, se você quiser. Mensagem recebida. E logo abaixo, a gente vai fazer o quê? Colar esse prompt que a Cloud criou pra gente. Vem cá e cola ele. Pronto, a gente acabou de dar uma característica para esse agente. Ele já tem que a mensagem que foi recebida, que ele precisa transcrever, e aqui toda a personalidade dele. Pronto. E agora, se esse agente executar, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai me entregar um resultado no meu nó set que eu vou definir aqui na frente. A gente vem cá, define o nó set. Resultado. Pronto, esse agente ele precisa me entregar um resultado após a gente ter colocado o nosso prompt de treinamento. E nisso eu coloquei o nó set já para ter o resultado, que nesse nó ele vai me entregar todo o resultado final. O que a gente vai fazer então? Executar esse workflow para a gente testar se realmente vai me entregar um resultado aqui. Provavelmente vai dar erro, com certeza na verdade vai dar erro porque eu não defini a string aqui ainda, que provavelmente é o output que geralmente essa IA entrega. Só que é bom a gente executar antes, entendeu? A gente pega aqui, depois de você clicar em adicionar node, você vem cá em adicionar outro tipo de node e colocar aqui, ó, Trigger Manual. Ó, o inglês tá como no Duolingo? Olha só, Only Manual Trigger Node. Você não pode usar mais de um nó manual. Por quê? Porque antes de criar esse, eu já tinha criado um outro formato aqui. Então ele já tinha esse manual. Então se eu deletar ele, eu vou conseguir criar um outro aqui. Então é por isso que estava dando esse erro. Eu venho cá, aqui ó, Trigger manual, agora ele vai funcionar. Como eu já defini aqui embaixo, nesse nó da transcrição para ele ficar fixo, eu nem preciso baixar ele de novo. Se eu executar daqui, provavelmente já vai funcionar. Bora ver esse agente trabalhando agora. Ele vai demorar um pouco porque é um arquivo grande. Depois dele fazer essa transcrição, eu vou ensinar vocês a utilizar uma ferramenta que chama Think, que foi uma nova ferramenta que foi adicionada no NHN, que ela ajuda essa IA a pensar mais vezes. Quando é uma transcrição muito grande, é bom você utilizar ela, porque ela pensa, repensa, pensa novamente. Então, dessa forma, ela consegue pegar todos esses dados da transcrição e não simplesmente alguns pontos, entendeu? E ela tem mais tempo para analisar esse arquivo. Como essa transcrição longa, eu deveria ter utilizado ela. Mas bora ver o resultado. Se ficar ruim, a gente testa novamente com essa Think e vê a diferença das duas. Perfeito, já me entregou um resultado. Bora ver como que ficou o resultado disso aqui. Olha só, relatório de extração de dados, tal. Olha o resultado completo. E realmente, como eu falei para vocês, é como output que ela vem definida. Então, para mim pegar aqui os dados certinho, aqui no resultado, eu preciso definir ela. Só arrastar para cá, ó. Pronto. Tá salvo. Entendeu? Ó, tudo bonitinho. Informações institucionais, nome da empresa, segmento de automação, customização automotiva, missão e valores. Aí, ó, a colocou não explicitamente mencionada, mas implícita na busca pela experiência. Olha a quantidade de informação. História da empresa, criada há 11 anos, faz aniversário no ano da gravação. Ah, tá. No caso, ainda vai fazer aniversário.
Histórico pessoal do sócio Leleto, com carros desde 16 anos de idade. Olha a quantidade de informação que ela coletou de forma extremamente assertiva. E muitas coisas, tá vendo? Não foi especificada na transcrição. Por quê? Durante o nosso vídeo a gente bateu um papo, só que não coletou todos os dados importantes. Por quê? Vocês lembram que a gente criou um grupo, aquele grupo no WhatsApp? E é aí que tá a jogada. Nesse grupo do WhatsApp, a gente tem diversos áudios contando esses outros detalhes que aqui não foi implícito nessa nossa reunião, nesse nosso vídeo. Então é muito importante que você faça a reunião para coletar alguns dados e também colete no grupo do WhatsApp, para que não erre, entendeu? E todos esses áudios que tá lá no grupo, a gente vai baixar e enviar para aqui, para que a gente consiga realmente ter algo sólido e com muitos dados. Aqui a gente já tem uma base muito boa, olha a quantidade de informação que a gente já tem. Então o que a gente faz? Bora guardar esse relatório. É um relatório já completo, bem completo, porém falta muita coisa ainda, que é onde a gente vai conseguir através dos áudios e das mensagens que a gente mandou nos grupos do WhatsApp. Pronto, após a gente copiar, pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui mesmo e colar num documento do Google para você guardar esses dados, que eles já são importantes, porque esses aqui são os dados da primeira reunião. Só que a gente tinha 2 áudios. Como que a gente faz nesse segundo áudio? Bora lá que vocês vão entender. Depois de você pegar esse primeiro áudio, e a gente já sabe que o nosso workflow já está funcionando, já está tudo bonitinho, o que a gente faz? A gente vai para o próximo áudio. Você despina ele aqui, você troca essa ativação para o nó de download. E a gente volta lá no nosso Google Drive e seleciona o nosso segundo áudio. Vem cá, compartilhar, copiar link, e no lugar do link anterior, a gente cola esse novo link. Colamos e basta executar que ele já vai fazer tudo automaticamente. Porque agora esse workflow já está funcional e já consegue transcrever. Tá vendo que o workflow é extremamente simples? Não precisa de ser algo muito complexo, entendeu? E nesse daqui, ó, eu vou até parar. Vou parar no meio do caminho para que a gente teste com a ferramenta Think. Que a gente só clica aqui em Tool e coloca Think. Que essa ferramenta ela vai ser utilizada. Você não precisa nem alterar essa descrição dela. A gente pode colocar aqui na regra, deixa eu ver se a gente... Roles, se eu coloquei roles nesse prompt. Não. A gente coloca bem aqui, ó. Regra principal. Sempre utilize a ferramenta Think para analisar completamente a transcrição recebida. Então, dessa forma, ela sempre vai utilizar a ferramenta Think. Como a gente colocou como regra principal, ela sempre vai utilizar. Então, pronto. Bora fazer de novo. E agora, com essa ferramenta Think, que foi a que eu falei para vocês, que ela ajuda a pensar mais. E tem uma assertividade maior quando a gente utiliza ela. Bora executar e ver como que vai ser o resultado utilizando essa ferramenta Think e ver se a gente realmente colocou no prompt de uma forma que vai utilizar ela, que você tem que ficar atento no contexto do prompt. Se tiver uma regra que fala para não utilizar nenhuma ferramenta, por exemplo, vai dar conflito. Então, sempre analise seu prompt de treinamento de qualquer agente de IA. Isso daqui é um agente de IA que a gente criou, porém um agente de IA responsável por transcrições. Bora, já está transcrevendo. Bora ver qual que vai ser o resultado. Esse áudio é um pouco mais rápido, que ele tem apenas 10 minutos. Porém, vai demorar um pouco também, porque é uma transcrição. É um áudio de 10 minutos. Para um IA ficar trabalhando, também não é rápido, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A gente consegue. Opa, começou a trabalhar o nosso agente. Bora ver se ele vai utilizar a ferramenta Think. Ou se ele vai ficar mocegando aí. Bora, meu filho, trabalha, me dá uma transcrição completa. Ó, utilizou a ferramenta Think, tá pensando mais. E é isso. A Think é literalmente para isso. Fazer ele pensar mais vezes. Olhar a transcrição, olhar ela de novo, ver se ele deixou alguma coisa faltar, entendeu? É só para isso que ela serve. E em muitos agentes, a gente utiliza ele, porque tem muita coisa que precisa ser analisada, principalmente quando são um conjunto de dados extenso. Então, esse caso, como é uma transcrição longa, eu gosto de utilizar, mesmo gastando um pouco mais de token na hora da transcrição, porque tem gasto, não é gratuita essa API da OpenAI de transcrição, porém, a qualidade fica maior e, querendo ou não, é valor irrisório para fazer essas transcrições e o quanto que você vai vender um agente de IA para um cliente, paga isso aí umas 300 vezes, então fica tranquilo. Pronto, bora ver nosso resultado. Maravilha, aqui temos o resultado da nossa parte 2. Eu gosto de clicar aqui, ó, para a gente ver o resultado nesse formato, tá vendo? Aí, ó, relatório, novamente. Olha que maravilha. Diferenciais competitivos.
Pronto, a gente copia aqui novamente e fala, pô, Jordan, mas tá muito organizado esse trem aí, tá tudo bagunçado as coisas, não tô entendendo nada, por que que tá assim? Bora colar esses dados aqui e pra gente dar uma organizada, a gente copia todos esses dados e bora pra nossa querida Cloud novamente, já que ele criou. A gente pode ir até no mesmo chat e escrever um prompt para que ela organize todos esses dados de uma forma que a gente consiga colocar num documento e com espaço para a gente preencher com mais dados futuramente. Fechou? Então bora criar um prompt para que ela faça isso. Pronto, criei um prompt bem básico, enviei todo o nosso resultado, que está numa formação meio confusa, pedindo para ele formatar e também me dando espaço para adicionar mais dados nesse arquivo, porque esse arquivo vai ser o arquivo que a gente sempre vai preenchendo com os dados. Então, a própria Cloud vai pegar essa transcrição que esse outro agente fez, esse resumo no caso, vai formatar em um formato mais amigável para que a gente, com o tempo, vai adicionando mais e mais dados nele. Porque, como deu para a gente ver, muita coisa a própria IA fala, não identificamos na conversa. Essas partes eu vou definir aqui no prompt, pedir para a Cloud definir nesse novo texto, para que eu consiga, com o tempo, ir adicionando mais dados. Bora ver qual que vai ser o resultado e ver o que a Cloud vai me entregar. A Cloud é muito boa, rapaziada, principalmente para prompt, n8n. Eu utilizo muito mais a Cloud do que o OpenAI ou outras IAs, mesmo que elas façam a função. Porém, a Cloud, ela é muito boa para isso. Principalmente a integração que dá pra gente fazer dentro do n8n, que ela já pega toda a documentação do n8n. Então ela é muito assertiva nessa questão de criação, modificação de workflow e muita coisa relacionada a n8n. Para que ele futuramente fique 100% preenchido. E olha, ela já está na etapa 8.2 e ainda não finalizou. Olha a quantidade de coisa que é importante a gente colocar dentro de um agente de IA para que ele seja preciso. E não é simplesmente você criar um prompt, é realmente adicionar dados nele. Quanto mais dados você tem no seu agente de IA, mais preciso ele vai ser. Olha ela trabalhando, e é lindo demais ver a IA trabalhando. Olha a quantidade de informação e a forma que ela já está formatando, de uma forma extremamente precisa. E aqui, ó, todos esses dados que ela está adicionando, às vezes a gente nem pensa que precisa, porém é importante na criação desse agente. Então, com esses outros áudios que estão lá no WhatsApp que a gente já mandou, eu vou mandar para a IA, ela vai fazer essa transcrição completa e a gente vai adicionando nesse mesmo arquivo. Pronto, finalizamos, todos os dados já estão aqui. Falta coisa pra caramba ainda, de acordo com a Cloud, e realmente falta. Então, a gente vai preencher com o quê? Com os dados que a gente colocou no grupo. E, beleza, mas não tem todos. Aqui a gente já tem até um norte do que a gente precisa coletar. Exemplo, novos mercados geográficos. Se a gente não conversou sobre isso no grupo, agora a gente sabe que precisa. A gente chega e pergunta o gestor ou quem for responsável pela empresa sobre isso, entre outros temas. Então bora, já vai estar na versão 1.0 e a Cloud tem esse diferencial, que no mesmo chat ela vai versionando, se eu não me engano é assim que fala, versionando. Ela vai criando vários versionamentos desse arquivo, porque esse vai ser 1.0. Quando a gente enviar mais dados, ela cria 1.1, depois 1.2 e assim vai indo, entendeu? Então dessa forma a gente não perde os arquivos anteriores que ela já salvou e consegue ir progredindo com o tempo dentro do mesmo chat da Cloud. Então bora pegar esses dados, agora de forma mais organizada, e jogar aqui no nosso documento. Pô, olha como é que ficou mais amigável, né, gente? Pelo amor de Deus, tem nem comparação. Olha isso. Base de conhecimento, produto. Agora tá ficando lindo. Agora a gente vai pro ponto mais importante, que é pegar aqueles áudios que a gente mandou no grupo do WhatsApp, pegar os textos que a gente mandou no grupo do WhatsApp, transcrever todos eles para que, após isso, a gente consiga fazer esse documento ficar 100% preenchido. Vou construir um workflow, vou mostrar na prática, acompanhe a forma que eu faço para que você consiga também utilizar. E todo esse arquivo, esse workflow, tudo vai estar disponível na minha comunidade do WhatsApp. Basta você clicar no link da descrição, achar lá a Zark Community, que ela é gratuita, você não precisa pagar por nada, e lá no grupo você pode estar pedindo workflow, ou provavelmente já vai estar na descrição, lá no nosso link de documentos das aulas. Então, entra no grupo do WhatsApp e pegue esse workflow, que aí você já vai ganhar um tempo. Esse tipo de workflow é muito útil você já pegar pronto, que aí nem precisa você executar, beleza? Eu sempre recomendo você executar para que você aprenda, para que você realmente saiba o que fazer. Porém, se você já sabe, pega ele, executa, que você já vai ganhar um tempo, fechou? Lá na comunidade gratuita vai estar o link. Bora, que agora eu vou fazer todo esse processo de pegar esses áudios do grupo do WhatsApp, transcrever todos para que a gente consiga preencher esse documento para que ele fique completo. Bora lá.
Rapaziada, e agora para a gente conseguir todos esses dados, como que a gente vai fazer? A gente tem diversos áudios no grupo, diversas mensagens que a gente mandou, como a gente vai fazer de uma forma mais prática? O WhatsApp, ele tem uma função que você exporta todos os arquivos de um grupo ou uma conversa, e é essa função que a gente utilizou. A gente entrou aqui no celular do Pedro, que é uma das pessoas que está lá no grupo, foi lá exportar a conversa, anexar mídia e exportou todos esses arquivos. Ele te entrega um arquivo zip, e depois disso, a gente descompactou ele e tá aqui todos os arquivos de áudio que a gente enviou e todo o chat da nossa conversa. Como aquele grupo foi só para isso, aqui a gente já tem diversas informações nesse chat sobre a Custom Street que a gente escreveu manualmente e nos áudios diversas informações. Então o que a gente vai fazer? Agora a gente tem que construir um outro workflow. Na verdade, a gente vai aperfeiçoar esse workflow que a gente já criou. Porque eu não quero ficar manualmente mandando áudio por áudio, transcrevendo, copiando e colando. Eu quero algo prático e algo rápido. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma lógica em que ele vai pegar todos os arquivos de uma pasta do Google Drive, transcrever um por um e ir enviando o resultado para algum local, ou no Telegram, ou então a gente pode estar enviando como documento pelo WhatsApp. De alguma forma a gente pode enviar esses dados. E como que a gente vai fazer isso? Construindo esse workflow mais inteligente. Então nesse vídeo você está aprendendo como construir workflow na prática. Isso daqui eu estou criando do zero, eu não estou pegando algo pronto. A gente está fazendo junto isso daqui. Por quê? Foi uma dor que eu tive, um problema que eu tive, são muitos áudios. Eu não vou ficar mandando um por um. Então o que eu vou fazer? Construir um workflow com uma lógica de enviar áudio por áudio, transcrever áudio por áudio e me enviar o resultado desses áudios passo por passo. Então bora fazer isso? Bora pra cá então. Aqui no nosso querido Mac a gente já tem todos os áudios e já tem o chat, que já é extremamente importante a gente ter isso. A gente precisa do quê? Pegar todos esses arquivos de áudio e colocar numa pasta do Drive primeiramente, porque a gente precisa ter ele em algum lugar. Então bora subir ele pro Drive. Vou criar uma pasta aqui dentro mesmo do nosso Drive, que vai ser áudios grupo Custom Street. Pronto, ao criar a nossa página Áudios Grupo Custom Street, a gente abre essa pasta, a gente copia todos esses arquivos de áudio, exceto esse arquivo de chat, e bora subir ele lá para o Drive. Joga aqui dentro da pasta para que todos os áudios já fiquem aqui no Google Drive. Bora aguardar subir e assim que já estiver pronto, a gente retorna. Pronto, agora o que a gente vai fazer? Peguei esse workflow que a gente já tem, o que a gente já estava utilizando e estava funcional, enviar para ele, para que ele me ajude, em vez de criar um workflow do zero, a transformar esse no que a gente precisa. Então você pode simplesmente copiar ele aqui, colar lá na cloud, que ele já vai ser anexado aqui como arquivo, e enviar com o seu prompt, que foi o que eu pedi. Eu pedi para ele me dar o norte e não criar um workflow do zero. Dessa forma ele vai entregar um resultado com certeza próximo do que eu preciso, ou pelo menos me dá um insight de quais nós eu preciso utilizar e a lógica que eu preciso fazer para que funcione isso que eu preciso. Fechou? Então bora lá e ver qual que vai ser o resultado que a nossa querida Cloud vai me entregar. Bora lá. Olha lá, ó. A Kenga já tá me entregando o workflow completo, mesmo que eu não pedi. Provavelmente eu não coloquei uma regra explícita que não era para ela fazer isso. Mas bora ver. Às vezes esse workflow que ela me entrega é funcional. Se não for, a gente dá mais um prompt até que fique perfeito. Bora ver qual que vai ser o resultado dessa querida Cloud aqui, fazendo o que eu não pedi. Oh, meu Deus. Olha lá, a Kenga já tá me entregando o workflow completo, mesmo que eu não pedi. Provavelmente eu não coloquei uma regra explícita que não era para ela fazer isso. Mas bora ver. Às vezes esse workflow que ela me entrega é funcional. Se não for, a gente dá mais um prompt até que fique perfeito. Bora ver qual vai ser o resultado dessa querida Cloud aqui, fazendo o que eu não pedi. Oh, meu Deus. É bonito ver ela trabalhando. Bora copiar e testar. Às vezes, a Cloud é uma das que mais acertam nisso. Mas acho que não. Eita, eu acho que ela vai calar minha boca, viu? Agora tô com medo. Rapaz. Bora ver como ficou o workflow que ela criou pra gente ver se realmente faz sentido. Ela lista todos os áudios da pasta, prepara as informações, que isso, baixa os áudios, transcreve, formata a transcrição. Tá, beleza. Agrupa todas as transcrições, prepara pro agente a transcrição completa. Eu vou até meu prompt aqui. Mas mapeou certinho aqui ainda não. Ah não, pior que mapeou sim. Colocou aqui o chat model, resultado final. Ixi. Será que vai funcionar bem? Operação. Ah, tá. Só aqui que ele provavelmente usou uma formatação do mal anterior. Então tem que ser create from test, que no caso seria o resultado final, que seria aqui, ó. Se a gente pegar isso aqui, resultado final, eu gosto de definir no JSON mesmo. Coloca um cifrão, JSON, ponto, resultado final. Perfeito. Então aqui vai ser o conteúdo do arquivo. Meu driver. Escolheu. Deixa eu colocar numa pasta específica.
Pronto, coloquei para salvar nessa pasta. Será que vai ser assim? Tão simples e prático? Não é muito comum de acontecer não, mas bora ver. E bora analisar também o que a Cláudia falou aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, bora só testar do nada não. Aqui, ó, fluxo completo, listar o áudio, fazer o download sequencial, que baixa cada um, formatação, consolidação, análise por IA e salvamento. Tá. Entender da pasta do áudio. Tá, beleza, bora testar. Pronto, terminei de fazer todos os ajustes no nosso workflow. Agora, finalmente, ele pega todos os áudios que tá na pasta do Google Drive, um por um, transcreve todos, junta em um único arquivo e nos entrega esse arquivo pronto para que a gente faça a nossa análise. Inicialmente, ele lista todos os áudios aqui no workflow, depois ele filtra esses arquivos, prepara as informações e começa a baixar os arquivos. Depois disso, esse sistema que faz toda a diferença, esse loop aqui, ele transcreve áudio por áudio e no final dele, ele envia para o Code o código completo, o texto no caso completo. Depois disso, a gente já reenvia para o nosso agente, que é aquele mesmo agente que organiza todos os dados, e depois disso a gente fez uma opção aqui de salvar o arquivo no Drive, que ele já salva como documento e nos entrega o ID. Então na nossa pasta do Drive, essa pasta que eu coloquei aqui, lançamentos ARC, a gente já salva esse arquivo. Então o nosso workflow está pronto, já realizamos os testes, o resultado foi esse. Olha só, a transcrição completa de todos os áudios. Eu já enviei para nossa cloud e ela já organizou tudo para a gente, todos os dados. Nesse momento que a gente estava fazendo essa configuração no workflow, eu já coletei algumas outras informações que também estavam no chat lá do WhatsApp e adicionei aqui também para que preencha cada vez mais esse documento. Então agora o nosso documento está bem completo, porém ainda faltam algumas informações que a gente vai coletar no decorrer dos dias. Que essas informações a gente já listou aqui e enviamos para a equipe da Custom Street enviar de volta para a gente todas essas soluções. Quando elas estiverem completas, a gente vai para a nossa próxima aula, que é organizando todos os dados em uma base vetorizada. Por quê? Dessa forma, a gente vai ter uma base vetorizada de conhecimento da Custom Street que quebra todas as objeções. Agora, nessa mesma aula, a gente vai para o próximo passo, que é definir todas as ferramentas que vai ser necessárias para esse agente da Custom Street. Inicialmente a gente define algumas, no desenvolvimento pode ser que a gente precise definir outras, mas a gente já tem que deixar pré-definido quais ferramentas vai ser utilizadas e quais funções vai ter esse agente. Agora vou para a cloud para ela me ajudar a organizar todas essas ferramentas em um formato de workflow e depois, esse formato de workflow, a gente vai enviar para uma ferramenta que se chama Mapify. Essa ferramenta que se chama Mapify é responsável por criar mapas mentais com inteligência artificial de forma 100% organizada. Dessa forma, o nosso agente fica mais visual e facilita muito a execução desse agente de forma organizada. Bora para a cloud, bora criar esse prompt para que agora sim a gente defina cada ferramenta que vai ser necessária para esse agente. Pronto, rapaziada, já está o prompt criado. Coloquei algumas ferramentas que eu já tinha em mente e outras que eu fui pensando no decorrer do momento que eu estava criando esse prompt. Agora, bora mandar o prompt que essa cloud me entregar. Eu vou enviar para o Mapify e a gente vai ver como que vai ficar esse mapa mental. Todos os meus agentes eu crio dessa forma. Ou eu utilizo o Mapify para criar esse mapa mental automaticamente, ou eu mesmo manualmente crio. Porque dessa forma eu consigo ter a gestão desse agente e da execução. Porque se eu simplesmente imaginar cada ponto, cada ferramenta, eu vou ficar confuso e nunca vou executar esse agente. Então essa organização é extremamente importante para que você consiga executar todos os passos do seu agente de IA sem confusão e de forma visual, porque isso é muito importante para que você também se sinta mais motivado, porque a cada passo que você vai fazendo desse agente, você chega um passo mais próximo de finalizá-lo. Então, bora fazer esse mapa mental e vocês vão ver como é prático e como essa ferramenta é muito boa para isso. Bora ver o que a Cloud vai entregar para a gente aqui com base nesse prompt que a gente enviou. Rapaziada, não tenha preguiça de criar prompt, porque isso é essencial. O prompt é a maior arma que você tem para executar um projeto. Então escreva, dá detalhe, fala tudo que der para você falar, que aí ele vai ter um resultado muito bom. Se você falar coisas picadas, a IA não vai agir de forma alguma positiva. Então, fique esperto com isso, para de preguiça e faz uns prompts decentes. Pronto, aqui ó, já está criando... Atendimento inicial, tal. Olha, olha que maravilha. É extremamente completo. Por quê? Esse chat, ele já foi o chat que a gente já mandou muita informação para ele. Então, além do que eu pedi das ferramentas, ele já está criando com base nos dados que a gente mandou anteriormente. Então, ele já sabe quem é a Custom Street.
esse chat já está muito bem treinado, mesmo a memória de contexto da cloud sendo baixa. Então é importante os projetos que você for realizando, utilize o mesmo chat, o mesmo projeto, para que ele saiba o contexto geral do que você quer. Porque olha a habilidade da cloud de criar um mapa mental. Isso daqui é um mapa mental, porém escrito. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai copiar, vai voltar aqui no Mapify, e aqui no Mapify a gente cola todo o projeto. Depois disso, a gente só clica aqui, ó, Mapify. Bora ver como que vai funcionar o processo de criação desse mapa mental. Olha que maravilha. Sem precisar escrever uma linha, o mapa mental sendo criado completamente. Olha que maravilha. Tá doido, isso aqui é uma obra de arte. Olha isso. Perfeito. Isso aqui, se a gente quiser personalizar, ele também tem algumas opções de personalizações. Bora ver se tá decente mesmo ou se é frescura. Agente de IA, mapeamento completo de funcionalidades. Início, núcleo, arquitetura principal. O agente é baseado em RAG, processo para o LLM com acesso a ferramentas externas. Todo o processo está aqui de forma visual. Sistema de orçamento, sistema de agendamento, sistema de follow-up, gestão de dados, tudo isso vão ser ferramentas que a gente vai adicionar nesse agente RAG. E dessa forma, esse agente de IA da Custom Street vai estar extremamente completo. Então é isso, rapaziada. Mais uma aula. Acredito que vocês tenham aprendido muito nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Inscreve no canal e acompanha essa saga, que serão 7 dias de desenvolvimento desse agente de IA da Custom Street, que provavelmente vai ser um dos melhores agentes de IA do mercado automotivo. Então é isso, me segue no Instagram, @jordan.zark, inscreve aqui no canal do YouTube e até a próxima aula, que sai amanhã. Fique atento no canal. É isso.